Sou da cidade de Žilina, na Eslováquia. Nasci em berço evangélico, sempre fui membro da igreja, nunca havia convertido meu corpo, alma e espírito. Jesus nos criou em 3 partes, então, temos a obrigação de nos santificarmos por completo. Eu usava roupas apertadas na igreja, com calça jeans colada e camisa bem ajustada no corpo. Estava solteiro, e queria arrumar uma mulher para casar. Queria chamar a atenção das irmãs que ainda eram solteiras. Usava perfumes muito caros, e sentava perto das irmãs. Muitas delas sentiam o cheiro do meu perfume, e se incomodavam. Eu nunca fui espiritual, pois as obras da carne estavam em mim. Não gostava de orar, e sentia muito desânimo para ler a Bíblia, apenas gostava de louvar a Deus. O meu primeiro pastor conhecia a verdade, e corrigia os seus membros. Eu era o único rebelde que andava sensual na igreja. Você que conhece a verdadeira palavra de Deus, não será tomado por inocente. O meu pastor falava do inferno e de tudo que os crentes não podiam fazer. Eu era rebelde, sabia que isso era verdade, e me sentia como um crente intocável. Eu seduzi 3 jovens moças, uma delas estava se prostituindo comigo. A gente participava da Santa Ceia normalmente. Eu fui pedra de tropeço para aquela moça que ainda era virgem, e tive que pagar um alto preço por ter tocado nela. Até que um dia, eu estava assistindo a vídeos pornográficos. Vi sair das cenas do filme 2 espíritos malignos em forma de 2 mulheres modelos de passarelas. Quero dizer para quem sonha com a carreira de modelo, não siga, existem demônios que comandam a moda na Terra. Quando essas roupas começarem a ser fabricadas na Terra, os empresários ganharão milhões de dinheiros por essas roupas consagradas no inferno. Quando aqueles 2 espíritos demoníacos saíram do filme transfigurado em 2 lindas mulheres sensuais, uma delas olhou para mim e disse: "Estás vendo essa atriz e esse ator fazendo sexo? Você sabia que eles não vivem mais na Terra? Enquanto você está sentindo desejos por essa mulher, ela está no inferno nesse momento sofrendo e passando por torturas terríveis." Aquele demônio transfigurado em uma mulher, se transformou na atriz do filme pornográfico e estava nua em minha frente. O demônio transformado na atriz disse: "Eu sei que você deseja esse corpo. Sabe como ficou esse corpo depois que morreu?" O demônio que estava transformado na atriz do filme se transformou em esqueleto e quis me abraçar. Fiquei apavorado e corri. Esse demônio entrou dentro da televisão e disse: "Quando seu irmão for assistir a esses filmes, ele possuir o seu corpo." Aquele espírito entrou dentro da televisão, e o outro espírito diabólico que me observava disse: "Tem um espírito dos nossos que está dentro de você." Quando ele falou isso, o meu corpo perdeu o controle dos membros. Eu lutava com o demônio que estava dentro de mim para não me controlar, mas não conseguia conter o meu corpo. Esse espírito fazia eu rebolar e dançar contra a minha vontade. Eu não conseguia parar os movimentos do meu corpo. Os movimentos eram involuntários, até que o espírito sedutor saiu do meu corpo e disse: "Foi eu que te usei para seduzir as 3 moças. Sabe por que eu tenho acesso à sua vida? Por causa das roupas sensuais que você usa. Não sabe que pode andar de calção. Os sacerdotes antigos usavam seus calções por debaixo das suas vestes." Levítico 16:4 diz: "Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá cerolas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água, e as vestirá." Os 2 demônios desapareceram. Eu fiquei assustado, e o meu coração não parava de acelerar. Sofri um ataque cardíaco, e já não estava no meu corpo. Vi o monstro da morte com uma foice. Ele veio recolher a minha alma. Meus pais viram o meu corpo no chão, mas Deus já havia falado com eles. O meu pai teve um sonho, em que eu passava pelo vale da sombra da morte e que depois ressuscitaria. Fui internado no hospital a mando dos meus pais. Se dependesse dos médicos, eu seria enterrado por estar morto. Os médicos disseram que iriam segurar o meu corpo por 2 dias, depois eu seria enterrado. A minha alma sofria as dores agonizantes no inferno. Eu estava lá por me prostituir sexualmente, e por ter o espírito da lascívia. Me lembrava de tudo de ruim que tinha feito, me arrependia de todas as obras da carne que pratiquei. Quando estive no inferno, vi um rapaz que estava lá. Ele até andava na igreja, mas não convertia o seu coração, e adiava o seu encontro com Deus. O pastor fazia um apelo, e ele não queria deixar o mundo, até que um dia, ele estava na rua,
Foi confundido com outro rapaz que estava jurado de morte. Ele foi assassinado por um grupo de homens e caiu no inferno. Uma jovem que vi no inferno, ela era muito bela. Antes de morrer, a sua beleza chamava muita atenção. Ela não queria ser crente para não deixar as suas vaidades. Ela amassava todos os panfletos da palavra de Deus que recebia sem ler, jogando-os no chão. Um homem que se apaixonou por ela não foi correspondido. E cometeu crime passional assassinando essa moça. Hoje ela está no inferno. Eu vi quando o demônio pegou em seus cabelos e arrastou-a pelo chão ardendo em brasas do inferno. Ela se lembrava de Jesus, e de cada panfleto que não leu e jogou fora. Se lembrava de cada pessoa que ela magoou por não ter a sua beleza. Por ordem do anjo, os demônios tiveram que parar de me atormentar, mostrando as coisas que estavam no inferno. Eu tenho cabelo liso, e passei um produto para deixar cacheado. O anjo disse: Deus te formou de um jeito, não mude nada da sua aparência, seja natural. Eu vi no inferno saias, vestidos justos, e todos os tipos de roupas apertadas, camisas cheias de desenhos diabólicos e símbolos satânicos, saias com cortes nas laterais e também atrás, estão no inferno. Os demônios das modas são os responsáveis por esses compartimentos de roupas no inferno e na terra. Cabelos artificiais, peruca, e todos os tipos de modas de cabelos trançados, tudo isso está no inferno. Atores e atrizes de filmes pornográficos estão ali no inferno. Muitos desses atores eu conheci através dos filmes que assistia. Não sabia que muitos deles haviam partido, e já não estavam na Terra. A mídia não divulga as suas mortes por serem atores pornográficos, um demônio disse. Muitos desses atores que estão aqui se suicidaram por causa da depressão que coloquei neles. Eles tiveram as suas imagens expostas na mídia. Não puderam mais se casar por causa do preconceito que sofreram pela prostituição que praticavam para ganhar dinheiro nos filmes. Outros morreram de AIDS e overdoses de drogas. Vi a pastora Catherine Kuhlman no inferno. Perguntei ao demônio o porquê ela estava no inferno. O demônio respondeu: por causa do sexo antes do casamento e das suas mentiras. Ela casou com um homem casado, e fez ele abandonar a sua esposa com os filhos, fazendo ele se divorciar. Ela estava na fornicação, e por causa do seu dinheiro, se envolveu com outro rapaz que tinha idade para ser o seu filho. Ela sempre mentia, encobertando seus pecados para não causar escândalos dentro de sua igreja. O anjo que estava ao meu lado me tirou do inferno. Os médicos se assustaram quando eu acordei, muitos desmaiaram, e outros correram com medo de mim. Eu estava pálido e gelado, parecendo um zumbi. Ganhei almas dentro do hospital, um milagre que a medicina não soube explicar. Eles já tinham me declarado como morto. Fizeram muitos exames para ver o estado do meu coração. Não havia nenhuma sequela dentro de mim. Quero agradecer aos meus pais que oravam por mim. Eles pediam a Deus para me trazer de volta quando ainda estava morto. Ganhei muitas almas com o meu testemunho. E quando consertei a minha vida, Deus preparou para mim uma mulher de oração. Eu joguei as minhas roupas sensuais fora. Fui congregar em uma igreja que fica perto da casa onde comprei para morar com a minha esposa. A igreja desse pastor é cheia de membros. Ele sabia que eu pregava contra a vaidade por causa das revelações que tive no inferno. Esse pastor me ofereceu grande quantidade de dinheiro para eu não pregar contra a vaidade. Fiquei decepcionado com essa oferta e me desliguei da sua igreja, e fui para outro ministério onde Deus me exaltou. Fui consagrado a pastor, e passei por muita perseguição. Um jovem cristão começou a me difamar para as almas saírem da igreja onde eu estou pastoreando. Algumas pessoas saíram por causa desse jovem, acreditando em suas mentiras. A palavra de Deus diz: amai-vos os nossos inimigos. Esse jovem passou por um processo de perseguição dentro da sua igreja e parou de congregar. Eu, como pastor, trouxe ele para congregar comigo. Ele se sentiu envergonhado por todas as falsas calúnias que levantou contra mim. Provérbios 17:13 diz: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. O jovem, com os olhos cheios de lágrimas, me pediu perdão, e ganhou muitas almas daqueles que havia tirado da igreja onde pastoreio. Comprei um carro para fazer a obra de Deus. Orei ao Senhor dizendo: tudo o que é meu, pertence a ti. No meu país, é muito raro acontecer roubo de carros, mas quando se trata da obra de Deus, tudo pode acontecer. Comecei a fazer a obra de Deus com o meu carro em lugar, até que um dia, fui abordado por 2 homens. Eles estavam armados e levaram o meu carro, mas eles não sabiam que o carro não era meu, e sim de Deus para fazer a obra.
Eles começaram a correr em alta velocidade, para dar tempo de fugir da polícia, pensando eles que eu teria chamado. Eu não chamei a polícia, mas pela velocidade que eles andavam, chamaram a atenção da polícia fazendo com que eles fossem atrás. O carro travou sozinho as rodas parando o veículo. Quando eles tentaram abrir as portas para fugirem, as portas estavam travadas, deixando eles presos. Quando os policiais chegaram, as portas se destravaram sozinhas. Um dos policiais viu o anjo abrindo as portas e ficou espantado sem voz. Os policiais devolveram o meu carro. O policial que viu o anjo me perguntou se o carro era especial. Eu disse, sim, ele foi entregue para Jesus. É dele. Esse policial nunca havia entrado em uma igreja, mas depois de ver o anjo, começou a crer no sobrenatural. Ele começou a visitar a igreja onde estou dirigindo, e se tornou um membro dedicado na obra, homem de fé, e usado por Deus. Só tenho que agradecer a Deus por tudo. Eu creio que esse testemunho chegará nos 4 cantos do mundo para a glória de Deus. Que o Senhor derrame as suas bênçãos em cada vida que me ouve. Amém.